Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. 2 tremores de terra foram registrados em cerca de 24 horas em Minas Gerais no fim de semana. No sábado, por volta de 12h20, em Juiz de Fora. E no domingo, 9 horas da manhã, em Planura, município do Triângulo Mineiro, de 2,9 de magnitude na escala Richter. Em Juiz de Fora, o tremor de terra teve magnitude de 1,7, segundo a Rede Sismográfica Brasileira. Nós conversamos com um sismólogo da USP para explicar o fenômeno. Imagens de câmera de segurança registraram o momento do abalo sísmico em Juiz de Fora. O tremor de baixa intensidade ocorreu por volta de meio-dia desse sábado. O que acontece é o seguinte, esses tremores acontecem praticamente todas as semanas em alguma parte do Brasil, tá? Então, o Brasil está no centro de uma placa, da placa sul-americana, e essa placa está sendo apertada, né, do lado leste pela placa da África, que se afasta do continente sul-americano, então ela empurra o Brasil, vamos dizer assim, e do outro lado a gente tem a placa de Nazca, que é o nome, que está mais ou menos ali no Chile, né, na parte oeste aí do continente sul-americano, que também empurra o Brasil para o outro lado. Então a gente está sendo apertado por essas duas outras placas. Esses esforços, eles se espalham, né, por todas as rochas no substrato embaixo do Brasil, e essas rochas, em algum momento, não suportam tanta pressão, e elas podem romper em alguma parte do Brasil. Isso acontece praticamente todas as semanas, esses de magnitude até 3, geralmente. O tremor foi sentido principalmente na zona sul da cidade. Foi o segundo abalo registrado em Juiz de Fora. O primeiro ocorreu em 91, com magnitude de 2,6. Na região, Barbacena também teve 2 registros. Um em 92, de 3,7, e o outro foi em 2016, de 2,6. Em Minas Gerais, o último tremor tinha sido em 17 de setembro, em Contagem, com magnitude de 2,5. Acontece todas as semanas, inclusive a região sudeste é uma das regiões, principalmente no estado de Minas Gerais, no interior de São Paulo também, é uma das regiões do Brasil onde mais ocorrem tremores, né? Também a gente tem bastante tremores na região nordeste, mas principalmente nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, o centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, todas essas são regiões do Brasil onde geralmente acontecem mais tremores. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que a Defesa Civil segue com avaliações dos danos e risco em imóveis. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram cerca de 20 ligações sobre o ocorrido, sem registros de danos ou vítimas. É uma magnitude fraca, tá? Então, dificilmente, assim, teria energia suficiente para causar algum dano em construções, algo do tipo, e dificilmente ele seria sentido até. Então, por ter acontecido nesse horário, isso facilita que as pessoas sintam esse tremor também. Talvez se acontecesse isso durante a semana, menos pessoas teriam sentido ou ninguém teria sentido. Moradores relataram um susto com o estrondo e a vibração do chão. Onde você estava sábado meio-dia? Estava aqui na material de construção aqui. E como é que foi quando teve o tremor? Assim, ó, um barulho alto, deu aquele barulhão alto, nós saímos pra fora, né? E você ficou assustado, ficou com medo na hora? Vai dar um medo, uma bomba que jogaram alguma bomba por aí. O barulho parecia o quê? Parecia uma bomba mesmo, assim, barulho aquele, né? Parecia uma bomba, aquele balanço, aquele estrondo, parece um condutor de dinamite. Mas tremeu tudo, parecia tinha abalado um troço assim. A minha mulher correu e falou, se você jogou alguma coisa, eu falei, joguei não, o carro deve ter batido em um caminhão pesado, não era. Abalançou tudo, cara, foi um barulho. Foi mais um pouquinho, eu estava dentro de casa deitado. Aí levei um susto, falei, que barulho é esse? Falei, será que caiu algum helicóptero, alguma coisa, um avião? Aí passou, foi embora. E tá achando que é papo de botequim? Não é não. Não, eu estava passando aqui na rua, na rua eu não senti, mas meu cunhado estava em casa
e disse que tremeu bastante. Eu tava aqui mesmo em Santa Luzia aqui, entendeu? Eu tava perto, eu tava em frente ao Oba-Oba ali, entendeu? E do nada, um estrondo, eu achei que até que tinha, sei lá, acontecido alguma coisa, porque já tem um tempinho que tava tendo aquele negócio ali, na mina ali, sabe? Estava colocando bomba, eu até pensei que poderia ser isso, só que ninguém avisou nada, foi um estrondo assim, de repente pegou todo mundo de surpresa e foi loucura mesmo. A Polícia Militar registrou mais um homicídio no fim de semana. O crime violento foi em Cataguases, na rua Reinor Rabelo Reis, no bairro Sol Nascente. Segundo o registro, o próprio filho teria tirado e matado o pai, Liriane Rodrigues. Um homem de 55 anos foi assassinado a tiros pelo próprio filho durante uma discussão familiar no final da noite deste domingo na cidade de Cataguases. A vítima foi atingida por 5 disparos, sendo 3 no rosto, 1 nas costas e 1 no abdômen. O autor, de 25 anos, foi preso em flagrante por policiais do 68º Batalhão de Polícia Militar de Leopoldina. O crime aconteceu dentro da casa da vítima e foi testemunhado por uma adolescente de apenas 15 anos, namorada do autor. Segundo a Polícia Militar, a testemunha relatou que teve um desentendimento com o namorado por causa de ciúmes. Quando então, o pai dele, que morava ao lado, interrompeu a discussão aos gritos. Ainda de acordo com o adolescente, o namorado, em posse de uma arma de fogo, foi até a casa do pai e efetuou vários disparos em sua direção. A vítima morreu no local e o filho fugiu levando uma mochila. A Polícia Militar realizou buscas na região e conseguiu localizar e prender em flagrante o autor. Ele confessou o crime e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A arma foi apreendida. As famílias do vereador de Rochedo de Minas, Carlos César Oliveira, do filho Carlos Henrique Araújo e da nora Franciele Oliveira, mortos em acidente em maio de 2021, fizeram uma manifestação no último sábado no município, às vésperas do julgamento do acusado. Na época, ele dirigia embriagado quando invadiu a contramão e bateu no veículo onde estavam as vítimas. Estamos aqui no calçadão, a nossa família reunidas aqui, né, em prol essas vítimas, né, desse acidente que matou 3 pessoas. São 3 pessoas, né, muito queridas. São 4 anos sem resposta da justiça. Então, estamos pedindo justiça. É isso que a nossa família quer, justiça, uma resposta da justiça. Olá, bom dia. Estamos nessa manhã de sábado reunidos aqui, ambas as famílias, para mostrar, né, nosso descontentamento, né, porque são 4 anos esperando por justiça. E agora a gente espera que tudo isso, na próxima terça-feira, que Deus abençoe a cabeça desses jurados que irão decidir, dar uma decisão e que realmente a justiça possa ser feita, para que comprovar que a justiça nesse país ainda existe, porque nós, familiares, estamos em busca disso. É isso que a gente quer. A gente relembra que o Ministério Público denunciou o réu por homicídio por dolo eventual, porque ele havia ingerido bebida alcoólica. O dolo eventual é quando a pessoa prevê que a atitude dela pode resultar na morte de alguém, mas mesmo assim prossegue com a ação e assume o risco de matar. O inquérito da polícia afirma que o jovem teria se envolvido em outras infrações de trânsito em Maripá de Minas, momentos antes do acidente, também embriagado. O denunciado vai a júri popular marcado para amanhã às 9 da manhã no Tribunal do Júri de São João Nepomuceno. Um caminhão carregado com areia tombou em área de difícil acesso no bairro Graminha, em Juiz de Fora. O motorista foi socorrido consciente, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Foi sepultado na tarde desse sábado o corpo de Gessé Lobo Diniz, motorista do caminhão que capotou no bairro Graminha, em Juiz de Fora, na noite da última sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo que ele dirigia caiu numa ribanceira em um local de difícil acesso na rua Maria da Conceição Atalaia, na zona sul da cidade, no momento em que descarregava areia.
Antes da chegada dos bombeiros, a vítima já havia sido retirada do caminhão por populares e apresentava escoriações, traumatismo crânioencefálico e suspeita de fratura no tórax. O motorista foi estabilizado e encaminhado consciente pelo SAMU até o HPS. Os militares realizaram uma varredura no entorno do caminhão e não encontraram outras vítimas. As causas do acidente ainda vão ser apuradas. São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação por metanol. O corpo da vítima foi enterrado no sábado. É um homem de 46 anos, morador da capital. Já são 162 casos confirmados ou suspeitos no estado. Ao todo, 41 pessoas foram presas. Na manhã deste sábado, familiares, parentes e amigos prestaram o último adeus ao corretor de imóveis Marcos Antônio Jorge Júnior. Ele é a segunda vítima de intoxicação por metanol na cidade de São Paulo. Marcos consumiu bebida alcoólica em um bar na Moca, na zona leste da capital, que foi interditado pela vigilância sanitária na última terça-feira. O menino sai para beber, felizes, alegres, e no fim, depois de 2 dias, o seu filho está morto. Né? Então é muito difícil, e pela condição que as coisas aconteceram, né? A gente às vezes se pergunta, não há fiscalização, né? Os bares estão aí vendendo. Marcos apresentou dificuldades para enxergar e precisou ser internado. O que a princípio poderia ser apenas uma ressaca, pode na verdade ser muito mais grave. A gente tem que lembrar que a intoxicação ela pode vir como se fosse uma ressaca piorada. E o fato que chama bastante o alerta da população e que está no protocolo do Ministério da Saúde é a piora dos sintomas após as 12 primeiras horas do consumo de bebida alcoólica. Por conta da expansão do número de notificações em São Paulo, 95% dos hospitais e unidades de saúde do estado já contam com sistemas específicos para identificar a intoxicação com metanol, como este aqui, na região central da capital. Todo paciente que fez a ingestão de bebida de destilado, né, nas últimas 24 horas e os sintomas persistiram por mais de 6 horas, persistiram ou agravaram, entram no nosso protocolo. Né? Quando o paciente ser admitido, ele vai para a emergência. Na emergência a gente vai coletar o metanol no sangue para identificar exatamente se realmente, de fato, ele foi intoxicado e também coletar exames específicos, como gasometria, que é para a gente avaliar se o sangue está ácido. E se foi, de fato, identificada essa acidez no sangue, a gente chama a nefrologia para avaliar a questão da diálise, que filtra o sangue para tirar todo o metanol quanto antes, para não ter danos para o paciente, não trazer sequelas. Os médicos explicam que alterações na visão são um indício claro da intoxicação por metanol. O principal órgão que chama atenção aí nos casos de São Paulo é o nervo óptico, principalmente na retina, tendo a perda da visão. Então, esse é um sintoma e um sinal bem específico para a intoxicação. A agilidade para um tratamento pode fazer toda a diferença em casos de intoxicação por metanol. Além da letalidade ser muito alta, né, realmente é muito grave os casos de intoxicação por metanol, também as sequelas, né, principalmente quando a gente fala de uma sequela visual, de deixar a pessoa cega, é muito importante a gente atuar para que isso não aconteça. Voltamos na sequência. Até já. O torcedor suspeito de cometer injúria racial durante o jogo entre o JF Vôlei e o Montes Claros no fim de semana foi solto pela Justiça. O torcedor foi liberado nesse domingo sem passar por audiência de custódia. A decisão do juiz plantonista Daniel da Mota considerou que não há indícios de que o suspeito coloque em risco a ordem pública ou atrapalhe o processo criminal. Entre as condições impostas estão o comparecimento periódico à justiça e a proibição de manter contato com a vítima. A vítima é o treinador do Montes Claros, Valner Santos. A partida com o JF Vôlei em Juiz de Fora foi paralisada após a comissão técnica denunciar o crime no fim do segundo set. O suspeito foi retirado pelos seguranças. Uma pena, né? E que está saindo, né? Está saindo de quadra agora. Isso mesmo, Gil, está sendo retirado. Está saindo de quadra. Tá levantando. Pessoal da torcida organizada ajudando aí na retirada, pedindo aí, né, para que esse torcedor se retire. Ele continua. E olha, a diretoria do JF Vôlei muito nervosa nesse momento, Maurício Bara gritando com o torcedor, mandando ele embora, porque o JF Vôlei
acaba sendo responsabilizado juntos se realmente foi, né, uma injúria racial. O Maurício segue muito irritado com ele ali perto do Ricardinho. Com razão, tem que estar irritado mesmo. O Ministério Público se manifestou às 10 horas e 44 minutos da manhã e o juiz expediu o alvará de soltura às 11h58. De acordo com o registro da ocorrência, 3 testemunhas confirmaram as palavras ditas pelo torcedor. Ele negou o crime e disse que chamou o treinador de chorão. A comissão técnica do time adversário reclamava da arbitragem na hora do ocorrido. Se repudia qualquer ato de racismo, injúria racial e qualquer outro ato que seja contrário aos valores que o esporte promove. Então a gente tomou todas as ações cabíveis, acionamos a polícia está no aguardo do relato do treinador e nós vamos seguir, fizemos a retirada do torcedor, a segurança fez a retirada do torcedor do ginásio e nós acionamos a polícia e mais a guarda municipal. Então todas as ações cabíveis ao JF Vôlei nós tomamos e a gente repudia qualquer ato ligado a esse tipo de ação. O suspeito já respondeu a outro processo em 2022, com base no Estatuto do Torcedor, mas esse caso já foi arquivado. Segundo o registro, a acusação se baseia no artigo 287 do Código Penal, que é quando alguém elogia publicamente ou quem cometeu um ato criminoso. Esse caso está em segredo de justiça. Na quadra, o JF Vôlei venceu o Montes Claros por 3-2 e está eliminado do Mineiro. Em nota, o Montes Claros Vôlei reiterou apoio e solidariedade ao treinador e reforçou que racismo é crime. A Prefeitura de Juiz de Fora deu início hoje à campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação coordenada pela Secretaria de Saúde tem como objetivo atualizar a caderneta vacinal e faz parte da Estratégia Nacional do Ministério da Saúde. Vacinas imunopreveníveis como sarampo, cachumba, rubéola, HPV, hepatite A, hepatite B, dengue, varicela, são muitas as doenças. Tétano, são muitas as doenças importantes. Primeiro, vacina é segura? Primeira coisa, a vacina é segura? Meu filho vai passar mal? Então, a dúvida dos pais é muito relacionada aos eventos adversos. E aí a gente sempre preza por explicar o que é esperado, para eles já ficarem de olho no que passar disso, tem que procurar ajuda médica. Mas as vacinas são muito seguras, né? Passam por um crivo de segurança, desde o Ministério da Saúde, o Estado, aqui no município, são muito seguras, previnem realmente essas doenças e são doenças muito sérias. O sarampo é muito sério, está voltando, a poliomielite, o tétano, né, que a gente não ouve falar, mas é uma doença muito séria, assim, instalada, o HPV para os nossos adolescentes, as meningites, né? A meningite, hoje a gente tem a vacina CWY, já para essa população de até 1 ano, para os adolescentes de 11 e 12, a dengue. Antes de terminar, preciso lembrar que hoje, dia 6 de outubro, estreia o The Voice Brasil, daqui a pouco, às 10h30 da noite, aqui na TV Alterosa. E quem vai comandar o programa é o queridíssimo Thiago Leifert. Vai ter muita música, talento e diversão. Anota na agenda e não perde, né? The Voice Brasil hoje às 10h30 da noite, aqui na TV Alterosa. Obrigado pela companhia, excelente semana para você e até amanhã às 6:50. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região.